Você já se perguntou como poderia ser o futuro da medicina? Será que poderíamos realmente imprimir órgãos humanos? Aproveite e já se inscreva no canal. Bem-vindo a um mundo onde a ficção científica está se tornando nossa realidade, onde a tecnologia está remodelando as formas como abordamos a saúde e a cura. Uma das áreas mais sensíveis nessa revolução é a impressão de órgãos, um conceito que poderia redefinir o cenário do transplante de órgãos. A cada ano, inúmeras vidas são afetadas pela necessidade de transplantes de órgãos. Ainda assim, a demanda supera em muito a oferta. Os métodos atuais podem estar repletos de complicações, desde a angustiante espera por um doador compatível até o risco de rejeição do órgão. Mas e se pudéssemos superar esses obstáculos? Se, em vez de esperar por um doador compatível, pudéssemos simplesmente imprimir um novo órgão, perfeitamente adaptado ao corpo do paciente? A ideia pode parecer ficção científica, mas o futuro da medicina pode estar mais perto do que pensamos. Fique com a gente enquanto mergulhamos mais fundo no fascinante mundo da impressão de órgãos. Não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. O conceito de impressão de órgãos surgiu pela primeira vez no início dos anos 2000, uma ideia revolucionária que prometia revolucionar a medicina. Era um tempo em que o mundo começou a perceber o potencial da impressão tridimensional, e alguns pensadores visionários perguntaram: por que não aplicar isso à biologia? Assim foi concebido o nascimento da tecnologia de impressão de órgãos, não em um laboratório, mas no reino das ideias. Os primeiros passos em direção à realização deste conceito revolucionário estavam longe de serem fáceis. Os pioneiros da impressão de órgãos enfrentaram uma variedade de desafios. O primeiro obstáculo foi a tecnologia em si. As primeiras impressoras 3D não foram projetadas para lidar com a delicada tarefa de criar tecido vivo. Elas tiveram que ser meticulosamente adaptadas e ajustadas para trabalhar com materiais biológicos, que são muito mais complexos do que os plásticos ou metais usualmente utilizados na impressão 3D. Outro desafio significativo foi a questão da vascularização. Para funcionar adequadamente, os órgãos precisam de uma rede de vasos sanguíneos para entregar nutrientes e oxigênio. Criar essa rede intrincada foi uma tarefa monumental, mas os pioneiros conseguiram, impulsionados pela visão do que a impressão de órgãos poderia alcançar. Sua insistência valeu a pena. Em 2013, o mundo testemunhou o primeiro órgão impresso em 3D, um fígado simples, mas funcional. Era um órgão pequeno e rudimentar, mas era a prova viva de que o conceito de impressão de órgãos poderia se tornar realidade. O primeiro fígado impresso não era perfeito. Era pequeno demais para ser usado em um humano e só poderia sobreviver por alguns dias. Mas era uma prova de conceito, um sinal indicando o caminho a seguir. Simbolizava o início de uma jornada que levaria a medicina a territórios inexplorados. Os primeiros dias da impressão de órgãos foram preenchidos com provações e tribulações, mas toda grande jornada começa com um único passo. E este foi um salto gigante para a humanidade. A criação do primeiro órgão impresso em 3D não foi apenas uma conquista tecnológica. Foi um testemunho da engenhosidade humana e da incansável busca pelo progresso. Embora a tecnologia estivesse em sua infância, marcava o início de uma nova era na ciência médica. À medida que o tempo passava, avanços na tecnologia e na ciência médica impulsionavam o desenvolvimento da impressão de órgãos. E à medida que avançávamos para os anos 2010, o reino da impressão de órgãos começou a florescer. A ideia de criar órgãos complexos e viáveis já não era mais um sonho distante, mas uma realidade tangível ao nosso alcance. A fusão da ciência médica com a tecnologia de ponta começou a redefinir os limites do que considerávamos possível. O avanço mais significativo veio com a implantação bem-sucedida de um órgão impresso em 3 dimensões, em um animal de laboratório pela primeira vez. Essa conquista notável foi o ápice de anos de pesquisa e desenvolvimento. Não foi uma pequena façanha, considerando a complexidade dos órgãos, que são compostos por uma miríade de diferentes tipos de células, cada uma com suas funções únicas e interconexões intrincadas. O processo de impressão de órgãos em si passou por avanços significativos. Ele evoluiu de uma técnica rudimentar de camadas de células sobre um suporte para um processo sofisticado de bioimpressão. A bioimpressão utiliza biotintas, substâncias especialmente formuladas que podem ser impressas e solidificadas em uma estrutura tridimensional em condições controladas.
Essas biotintas são compostas por células vivas e materiais biocompatíveis, permitindo a criação de um tecido vivo que pode crescer e funcionar como um órgão natural. Mas a jornada não parou por aí. Pesquisadores trabalharam incansavelmente na melhoria da precisão do processo de impressão, refinando as biotintas e otimizando as condições para o crescimento dos órgãos. O objetivo não era apenas criar um órgão que se parecesse com o real, mas que também funcionasse como tal. Paralelamente, avanços no software permitiram uma melhor modelagem e simulação das estruturas dos órgãos. Isso possibilitou aos cientistas projetar e imprimir órgãos com maior precisão, imitando exatamente a arquitetura do órgão sendo replicado. Esses avanços na impressão de órgãos não eram apenas sobre empurrar os limites da tecnologia. Eles eram sobre salvar vidas. Eles mantinham a promessa de um futuro onde a escassez de órgãos doadores poderia se tornar coisa do passado. Um futuro onde a rejeição de órgãos, um grande desafio na transplantação, poderia ser significativamente reduzida. Esses avanços nos aproximaram da possibilidade de imprimir órgãos humanos. A impressão de órgãos, um conceito que uma vez parecia ficção científica, agora está ao nosso alcance. Nossa jornada começou com uma ideia audaciosa, uma centelha de inovação que acendeu uma revolução na medicina. Ao longo dos anos, testemunhamos o nascimento e o crescimento desta tecnologia notável, desde a sua concepção até o seu estado atual de potencial promissor. Hoje, a impressão de órgãos se apresenta como um testemunho da engenhosidade humana, empurrando os limites do que uma vez pensamos ser possível. É uma tecnologia que tem o potencial de salvar inúmeras vidas, oferecendo um farol de esperança para aqueles que necessitam de transplantes de órgãos. Como vimos, o impacto da impressão de órgãos na medicina é profundo. Promete redefinir os cuidados de saúde, transformando a forma como abordamos o transplante de órgãos e a medicina regenerativa. E embora ainda haja desafios a serem superados, os avanços que fizemos são extraordinários. À medida que nos encontramos à beira de uma nova era na medicina, uma coisa é certa: o futuro está mais próximo do que pensamos.